O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a essa amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje, irmãos e irmãs, fala sobre esse ponto da nossa vida que a gente sempre deveria pensar mais, refletir, meditar mais sobre ele, a fé, a nossa fé. A fé é tanto o conteúdo da nossa fé, esse depósito precioso de que fala São Paulo, como a nossa atitude de fé. De fato, se a gente pensar qual o anúncio do Evangelho, a gente vai descobrir nas páginas do Novo Testamento que a obra de Cristo é aquela de entrar na nossa vida, na vida do homem velho, marcado pela morte, e passar por essa morte, atravessar ela, e viver ela como uma oferta ao Pai, portanto, como comunhão, como ato de amor, e assim cancelando e matando a nossa morte, que era justamente o sinal da não comunhão, porque o homem, quando se desliga do Deus da vida pelo pecado, ele encontra a morte, se refugia na morte. Então, Cristo entrando na nossa morte, mata a nossa morte, derrota ela para sempre, e nos dá uma vida que é a sua própria vida, a vida em comunhão com o Pai no Espírito Santo. Essa vida não pode ser destruída, essa vida, ela não está mais sujeita ao pecado e à morte. Tanto é que São João, na sua primeira carta, chega a dizer essas palavras que nos impressionam. Ele diz: aquele que nasceu de Deus não peca. E então a gente pergunta, mas essa nova vida, como é que ela chega até nós? E ela chega até nós através do nosso batismo, acolhido na fé. Aí a gente pode se perguntar, né? Padre, mas eu não vejo nada dessa vida nova em mim. Eu vejo a minha vida ainda debaixo do pecado, debaixo da morte, debaixo de tantas lutas, debaixo de tantos apegos. Que vida nova é essa que fala o Evangelho que eu não vejo? Onde está ela? Não encontro ela em lugar nenhum. E a resposta é essa, que a gente não encontra e não vê essa vida nova porque nos falta fé. Jesus diz aos seus discípulos: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho do tamanho menor que uma cabeça de um alfinete, vocês poderiam dizer para uma amoreira, que é uma árvore que tem raízes muito profundas, que na época de Jesus era impossível arrancar uma amoreira do chão.
Podiam dizer para ela com uma só palavra: se arranca daí e te planta no mar, quer dizer, uma coisa impossível. E a nossa fé nos arranca a vida velha com os seus apegos, com as suas dependências em coisas que passam, por mais enraizada que ela esteja no nosso coração, por mais enraizados que os nossos vícios, os nossos pecados, os nossos traumas estejam enraizados no nosso coração, se a gente tem fé, essa amoreira se arranca até o fundo da raiz. E essa é a chave de tudo. Se a gente não acolhe a vida nova que a gente recebeu no batismo, se a gente não acolhe ela na fé, a gente não enxerga ela. E é interessante que a gente sempre coloca primeiro o ver, depois o crer, né? Primeiro tenho que ver para crer. E o que Jesus aqui nos diz é: não, primeiro eu tenho que crer para depois ver, porque a minha fé é que me dá olhos para enxergar aquilo que eu não enxergo sem ela. E essa, irmãos e irmãs, é a diferença entre a nossa vida e a vida dos santos. Esses dias todos, as nossas comunidades festejaram nosso padroeiro paroquial, São Francisco de Assis. E aí a gente pode perguntar, qual a diferença entre nós e São Francisco de Assis? Por acaso ele tinha outro DNA que não era humano? Ele tinha o mesmo que o nosso, né? Por acaso a água do batismo que caiu na cabeça dele era melhor do que daquela que caiu na nossa? Não era. Por acaso a Eucaristia que ele recebeu era mais corpo de Cristo do que aquela que a gente recebe? De maneira nenhuma. Quem dissesse isso estaria atentando contra a nossa fé. Então, o que difere a nossa vida da vida de São Francisco? São Francisco é aquele que na sua época mostrou como podia ser a vida de uma pessoa libertada pela nova vida em Cristo. Mostrou essa alegria verdadeira e essa liberdade profunda de quem abraça a vida nova e se despede da vida velha, da vida antiga, com as suas prisões, com os seus apegos, com os seus medos, com os seus pecados, com os seus vícios. Então, ali não tem nada de extraordinário, não existe um super-homem e também não existem super sacramentos, porque os sacramentos são simplesmente a manifestação de Deus em nós, e não existe nada acima de Deus. Então, o que existe ali é alguém que acreditou na vida nova, e acreditou nessa vida nova, vivendo essa vida nova, quer dizer, vivendo na comunhão. Jesus aqui mostra uma forma muito concreta de abraçar a vida nova, que é o serviço. Lembrem daquelas palavras tão bonitas da Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, que dizia assim: o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é o amor, e o fruto do amor é o serviço. Então, quando a gente acolhe a vida em Cristo, que é feita de amor, porque é a vida no Espírito Santo, a gente imediatamente se coloca em atitude de serviço. Vejam o que aconteceu com Maria, logo que ela concebeu no seu ventre o Verbo de Deus feito carne, ela saiu correndo e foi se colocar a serviço da sua parenta Isabel.
É o primeiro fruto da acolhida, né? Quando a gente acolhe na fé a vida nova, a nossa vida se transforma em serviço. E aqui Jesus fala do servo, né? Hoje em dia os estudiosos da Bíblia não gostam muito da palavra servo inútil, é como se fosse uma ofensa para o servo, né? Quando a gente quer ofender uma pessoa que não serve para nada, a gente diz, você é um inútil, né? Ali o inútil quer dizer aquele que não procura nenhuma utilidade para si mesmo, que não procura nenhum proveito para si mesmo, mas coloca sempre o seu Senhor em primeiro lugar. E Jesus fala isso e vive isso com a própria vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Na última ceia, ele lava os pés dos discípulos, e segundo o Evangelho de São Lucas, ele diz, quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? No entanto, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Então, viver a vida como serviço é a maneira de viver e de acolher a vida nova no Espírito Santo de amor que nós recebemos no nosso batismo, quando fomos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo. Vamos pedir a Ele nessa Eucaristia a graça de a gente se abrir cada vez mais a essa nova vida, vivendo ela, manifestando ela na forma do serviço a Deus e aos nossos irmãos e irmãs.